Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É o último domingo do tempo comum, o 34º domingo. O tempo comum é o tempo maior durante o ano litúrgico e apesar do nome comum, não quer dizer que é um tempo banal, mas é o tempo aonde nós percorremos o mistério de Cristo e nós, deste ano, escutando o Evangelho de São Lucas, percorremos o anúncio do querigma da pessoa de Cristo, de tudo aquilo que ele disse, que fez, de tudo aquilo que o evangelista escreveu para aquele que no início dizíamos Teófilo, um amigo de Deus, ou talvez aquele que ajudou Lucas economicamente a se dedicar à sua grande obra do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Nós absorvemos desses 34 domingos a imagem de Jesus que Lucas quis nos transmitir. Durante a semana, nós tivemos a possibilidade de percorrer também todos os evangelhos. A começar de Mateus, depois nós ouvimos Marcos, ouvimos também Lucas durante a semana. Chegamos ao final do ano litúrgico percorrendo todo o evangelho. E depois nós ouvimos na primeira leitura um percurso que nos apresentou primeiramente alguns livros do Antigo Testamento, depois terminamos com cartas do Novo Testamento e durante os domingos nós tivemos textos escolhidos que nos apresentavam na primeira leitura o tema do Evangelho ou também percorremos de modo semi-contínuo as cartas. É a riqueza do ano litúrgico que nos forma em uma espiritualidade. A força vital da igreja, que é também aquela que nos forma no caminho de espiritualidade, é a liturgia. E nisso a Igreja do Senhor nos abre a riqueza da palavra que nós podemos em 3 anos praticamente escutarmos toda a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Na solenidade de hoje nós proclamamos que Jesus é o Senhor, é o Rei do universo, de todas as dimensões do universo e de cada ser humano. A primeira leitura de hoje, depois da antífona que assim rezamos do Apocalipse, o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A ele a glória e poder através dos séculos. Hoje, na primeira leitura, nós temos um momento que as tribos de Israel reconhecem Davi como rei. Davi já tinha sido anunciado pelo profeta que era aquele escolhido para ser rei de Israel, mas por muito tempo ainda não tinha sido aceito como rei por todas as tribos e era perseguido por Saul. Então agora os anciãos que representam as tribos se aproximam. Eles veem todas as tribos de Israel vieram ao encontro de Davi e vão dizer: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempos atrás, quando Saul era rei, eras tu que dirigias os negócios do rei. E o Senhor falou para Davi: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram todos os anciãos. O rei Davi fez com eles uma aliança e eles o ungiram rei de Israel. Daqui nasce a tradição que da casa de Davi, porque essa é a promessa que Deus vai fazer para Davi, vai nascer o Salvador. E é este Salvador, descendente de Davi, que nós celebramos hoje a sua realeza. E por isso ouvimos na primeira leitura o momento quando aquele que é a origem da descendência, o próprio rei Davi, é coroado e é reconhecido como rei. Da sua juventude, no seu pecado, da sua fragilidade, Davi vai ser o escolhido do Senhor, porque é graça, não é mérito de Davi, mas é graça como quando Deus nos escolhe, como Deus nos chama. É por bondade e por misericórdia do Senhor. O Salmo responsorial de hoje, ele canta a grandeza da cidade de Davi, da cidade de Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés se detêm em Jerusalém em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, e de fato, as tribos de Israel vão muitas vezes para reconhecer no rei Davi, no descendente de Davi, o poder do rei, o poder da cidade também nesse caso, mas sobretudo porque essa é a cidade de Deus, a cidade da paz, a cidade onde Deus habita no seu templo.
A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Eis porque nós rezamos esse salmo hoje. Nós ouvimos a narração no momento que nasce o trono de Davi e depois nós rezamos com o salmo responsorial. O trono de Davi está nessa cidade, por isso ela é importante. E também nos recorda nesse dia que a igreja é a nova Jerusalém, a nova cidade onde Deus habita. No hino cristológico de hoje, da carta aos Colossenses, o apóstolo começa reconhecendo a grandeza do Pai. Mas depois vai dizer assim, em um versículo de passagem: Ele, o Pai, nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado. E a partir disso, então, o hino se torna um hino cristológico, um hino que as comunidades cristãs cantavam, rezavam e que Paulo vai inserir nessa sua carta. Os títulos do Cristo, os títulos messiânicos são diversos. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, por ele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo, ele existe antes de todas as coisas. É a cabeça do corpo que é a igreja, é princípio, o primogênito dentre os mortos. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Nós reconhecemos, assim, a grandeza daquele rei que nós celebramos hoje. É por ele que foram feitas todas as coisas. Não que ele seja o Criador, mas que ele é para o Pai o modelo da criação. Quando o Pai cria o ser humano, ele está pensando nesse seu verbo que depois vai encarnar-se ao longo da história da salvação. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem e ao seu reino o louvor. No Evangelho de hoje, nós encontramos-nos com o Senhor na cruz. É a narração de Lucas que só ele nos conta este episódio com o ladrão. Ora, assim se conclui a história deste homem, Jesus, no Evangelho, que se colocou ao lado dos fragilizados, que ofereceu o seu perdão. O evangelista da misericórdia conclui com este diálogo aonde todos estão acusando Jesus. Os chefes vão dizer: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus. Colocam em dúvida a grandeza do Senhor, a sua realeza. Não bastando, os soldados vão dizer: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E, por fim, há o letreiro em cima da cabeça, mas também um malfeitor que vai dizer: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E o letreiro sobre a cabeça: este é o rei dos judeus. Tudo isso que é feito em forma de zombaria. Os chefes, os soldados, o malfeitor e o próprio letreiro. Tudo isso para dizer: você não é o rei, porque se fosse o rei seria cheio de poder. Não conseguem compreender a forma de realeza de Jesus, porque é justamente aqui na cruz que ele se manifesta como rei, como Messias. O meu reino não é deste mundo, dirá o próprio Senhor. Quando nós celebramos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós estamos celebrando essa realeza que se torna doação. Não o reino a partir dos critérios deste mundo, mas que isso também deve mudar a nossa perspectiva sobre a nossa realeza que nós participamos através do sacramento do batismo, porque justamente a segunda leitura de hoje vai dizer assim que é através da iluminação que nós dele recebemos que nós nos tornamos unidos ao Cristo primogênito dentre os mortos. Através do batismo nós participamos da realeza de Cristo e que essa realeza, como é em Cristo, é um serviço aos irmãos. Jesus, na cruz, nesse gesto grandioso diante deste ladrão arrependido, o segundo que vai dizer assim, o outro, e que nós temos a necessidade de chamar de bom ladrão. Mas era um ladrão. Sabe que para ser crucificado, ele teria que ter sido acusado de algo grave. Vai dizer assim, Dimas, que a tradição vai nos dizer seu nome, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Primeiramente, demonstra um temor reverente, reconhece que aquele que está ali com eles é Deus. Para nós é justo, ele reconhece o seu pecado. Ele nos indica, este ladrão, um caminho de conversão. Aproximar-se de Deus, reconhecer o seu pecado, suplicar a misericórdia. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino, no teu reinado. E Jesus vai dizer, ainda hoje, não amanhã, hoje estarás comigo no paraíso.
Na oração de hoje, Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Tenham todos um bom domingo, uma boa última semana deste ano litúrgico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.